já vou fazer a projeção aqui da próxima questão para a gente poder continuar aqui a responder questões sobre o controle de constitucionalidade, especificamente aqui sobre controle difuso, perfeito? Então vamos embora, vamos dar continuidade aqui. Questão número 4 na tela para a gente poder dar continuidade. Então prestem atenção comigo, acompanhe a leitura. Essa questão foi tirada lá no primeiro exame, né, unificado da FGV, lá em 2010. Então, olha só, preste atenção. Declarando o Supremo Tribunal Federal incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em face da Constituição do Brasil, caberá, letra A, ao Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, expedir atos para o cumprimento da decisão pelos membros do Ministério Público Federal e dos Estados. Ao Presidente da República editar decreto para tornar inválida a lei no âmbito da administração pública. Ao Senado Federal suspender a execução da lei, total ou parcialmente, conforme o caso, desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja definitiva. E letra D, ao Advogado-Geral da União interpor o recurso cabível para impedir que a União seja compelida a cumprir a referida decisão. Pessoal, olha só, essa questão aqui, ela serve para a gente poder resgatar algumas informações importantes. No vídeo passado eu falei para vocês o que é uma das características aqui do controle difuso. É que a eficácia da decisão proferida em controle difuso, ela vale apenas para as partes do processo. No entanto, né, até alguns brincam, né, para que não haja esse trabalho de enxugar gelo, o Supremo Tribunal Federal ficar proferindo uma série de decisões sobre determinada matéria sem que aquela decisão vincule, né, outras pessoas ou que seja aplicada obrigatoriamente em outros processos, é possível, né, a gente visualizar dentro do nosso ordenamento jurídico alguns mecanismos que possibilitam a expansão dos efeitos da decisão em controle difuso e ao invés daquela decisão ela valer apenas para as partes do processo, que aquela eficácia ela tenha o seu alcance ampliado, tá? Quais são essas duas situações aqui? A primeira é a que está no artigo 5210 da Constituição Federal, que conforme vocês acompanham aí na tela a leitura, o dispositivo constitucional diz assim: compete, né, ao Senado Federal, no caput do artigo 52, suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu te explicar isso daqui. Olha só, esse dispositivo ele permite que o Senado Federal suspenda a eficácia de uma lei que o Supremo reiteradamente vem declarando a sua inconstitucionalidade. Tá? Lembre-se, toda decisão proferida como regra no controle difuso, ela vale apenas para as partes daquele processo. No entanto, é possível que, mediante aí várias decisões do Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo não com um número, digamos, quantitativo, mas um número qualitativo de decisões que mostrem que aquela determinada matéria ou aquela determinada lei, ou aquele determinado trecho da lei, de fato, ele é inconstitucional, cabe ao Senado, por exemplo, a possibilidade de suspender a eficácia daquela determinada lei, perfeito? Então, isso é uma competência do Senado Federal. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se você observa bem o texto diz assim: compete ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Durante certo tempo, houve uma divergência desse dispositivo, né? Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. Muita gente chegou a interpretar esse dispositivo achando o seguinte: imagina que o Supremo declarou ou vem declarando a inconstitucionalidade de uma lei integralmente. Quer dizer, todos os dispositivos daquela legislação, daquela lei específica é inconstitucional. Se o Senado, né, ao ser notificado por uma mensagem do Supremo, por exemplo, colocar em votação a expedição de uma resolução para suspender a eficácia da lei, que o Supremo vem declarando inconstitucional, muita gente interpretava isso aqui dizendo que o Senado poderia fazer um juízo de dizer: olha, o Supremo está declarando metade, mas está declarando a lei toda inconstitucional, mas eu acho que só metade dela é inconstitucional, e suspender aqui a eficácia daquela lei pela metade, diferentemente das decisões que vinham sendo proferidas anteriormente pelo Supremo. Isso não é a interpretação majoritária, tá, pessoal? Inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. A interpretação aqui é a seguinte: primeiro, o Senado não é obrigado a suspender a lei, perfeito? Isso é uma competência do Senado Federal, ele pode exercer ao tempo que quiser. No entanto, o Senado ele fica adstrito
ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo disse que é um artigo apenas daquela lei que é inconstitucional, se o Senado for suspender a eficácia, vai ser apenas daquele artigo. Se o Supremo diz que toda a lei é inconstitucional, o Senado, na hora de suspender a eficácia da legislação, só vai suspender aquilo que foi objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, embora o Senado, a Casa de Representação dos Estados, seja a livre, ou seja, tenha a discricionariedade de decidir se vai ou não suspender a eficácia de uma lei que vem sendo declarada inconstitucional pelo STF, ou que já foi declarada, essa decisão aí do Senado, que pode ser tomada a qualquer tempo, é uma decisão que fica adstrita, ou seja, fica vinculada ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu naquela determinada matéria, perfeito? Pessoal, infelizmente, esse é um dispositivo de pouca utilidade, São pouquíssimas as vezes em que o Senado fez isso. E por conta da ineficiência desse dispositivo, o que foi que aconteceu? Com aquela emenda constitucional 45 de 2004, que promoveu aí uma reformulação, uma grande reforma no Poder Judiciário, criou o CNJ, criou repercussão geral em recurso extraordinário, criou um instituto que está aí previsto na tela, que vocês estão vendo, na verdade, no artigo 103A da Constituição, que é exatamente a possibilidade de expedição de uma súmula vinculante, que inclusive no vídeo anterior, eu citei uma que era exatamente aí a súmula vinculante de número 10, Falava ali sobre cláusula de reserva de plenário. Então, se você presta atenção aí, no artigo 103A da Constituição diz assim: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento da forma estabelecida em lei. Ou seja, pessoal, isso daqui é uma forma do Supremo Tribunal Federal ampliar os efeitos das suas decisões em sede de controle difuso. Veja o que é que o dispositivo diz. Após reiteradas decisões, o Supremo Tribunal Federal pode expedir um enunciado de súmula vinculante que vai vincular o Poder Judiciário, vai vincular a administração pública. Inclusive, pelo efeito vinculante da súmula, o próprio nome já nos sugere isso, cabe até uma reclamação constitucional diretamente para o Supremo, se uma decisão for proferida tanto no juízo de primeiro grau, até mesmo num processo administrativo disciplinar, em que haja descumprimento do que está estabelecido no enunciado de súmula vinculante. Então, isso é uma forma que, obviamente, o legislador constituinte e reformador encontrou de atribuir mais um mecanismo ao Supremo, à nossa Corte Constitucional, para que houvesse aqui a expansão da eficácia das decisões em sede de controle difuso. Afinal de contas, lembre-se, como regra, a eficácia da decisão é interparte, mas ela pode ter os seus efeitos ampliados se, por exemplo, o Senado suspende a eficácia da lei declarada inconstitucional pelo Supremo, ou o próprio Supremo expede a súmula vinculante, que é fruto aí de reiteradas decisões sobre determinada matéria. Essa súmula vinculante, o seu processamento, como é que pode ser apresentada uma proposta, como é que seria a votação no âmbito da Corte para fim de aprovação de uma súmula, até mesmo o seu cancelamento, está previsto exatamente nessa lei aí, lei número 11.417 de 2016, Provavelmente em algum momento aqui do nosso curso a gente vai falar sobre ela mais um pouquinho, afinal de contas tem outras questões aí tratando diretamente sobre súmula vinculante, Então isso aqui são as duas formas que a gente percebe de possibilidade de ampliação dos efeitos das decisões em controle difuso, tranquilo? Então a gente pode voltar aqui para poder olhar novamente. Então, de repente, se você ainda não fez isso e quiser, após essa explicação, observar se acerta ou não a questão, você pode dar um pausa no vídeo e voltar para ver os nossos comentários. Então, olha só, já vimos aqui que foi uma declaração incidental de inconstitucionalidade por parte do Supremo, e veja o que é que diz a letra A. Ao Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, expediados para o cumprimento da decisão pelos membros do Ministério Público Federal e dos Estados. Não cabe, não tem por que isso. Primeiro que, inicialmente, se a eficácia da decisão é apenas para as partes, então não cabe o membro do Ministério Público fazer isso, o Procurador-Geral da República. A decisão, em princípio, ela não tem essa eficácia vinculante, e mesmo que tivesse, não caberia nesse tipo, não haveria necessidade.
O cumprimento da decisão do Supremo não demandaria um ato do PGR. Automaticamente aquela decisão precisaria já ser cumprida, tá? O que ele poderia fazer interna corporis era simplesmente reforçar o objeto da decisão, mas não demandaria o cumprimento do ato do PGR, perfeito? Então, letra B. Ao presidente da República editar decreto para tornar inválida a lei no âmbito da administração pública. Também o mesmo raciocínio da letra A vale para a letra B. Letra C. Ao Senado Federal suspender a execução da lei total ou parcialmente, conforme o caso, desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja definitiva. Exatamente a letra C, não é? Lembre-se desse detalhe. O no todo ou em parte aqui, que o Senado pode suspender a eficácia da lei, é se o Supremo declarou totalmente ou parcialmente a inconstitucionalidade daquela lei. Lembre-se que lá atrás, quando a gente começou o projeto e tratamos sobre tipos de inconstitucionalidade, eu disse, né? Pode haver uma inconstitucionalidade total ou uma inconstitucionalidade aqui parcial. Então vamos ver só o que está errado rapidamente na letra D. Ao advogado-geral da União interpor recurso cabível para impedir que a União seja compelida a cumprir a referida decisão. Veja, o Supremo é a última instância, né? Não tem mais o que recorrer. O Supremo decidiu, não cabe mais qualquer tipo de recurso, tá? Não existe uma instância superior ao Supremo Tribunal Federal. No máximo, caberia ali oposição de embargos declaratórios para esclarecimento de um ou outro ponto da decisão. Mas creio que o fato da letra D ter colocado a possibilidade de interposição de recurso, e aí o termo técnico para embargo declaratório seria oposição de embargos, que é você buscar um esclarecimento de quem julgou o processo, interpor um recurso pressupõe você levar para uma instância superior a análise daquele pronunciamento que você está recorrendo. Então, não tem para quem você recorrer de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente percebe aqui que a resposta correta é a nossa letra C, perfeito? Então, vamos para cá. Quinta questão, sexto exame, 2012. Suponha que o STF, no exame de um caso concreto, ou seja, controle difuso, tenha reconhecido a incompatibilidade entre uma lei em vigor desde 1987 e a Constituição de 88. Nesse caso, correto afirmar que, letra A, após reiteradas decisões, no mesmo sentido, o STF poderá editar súmula vinculante. Letra B, o STF deverá encaminhar a decisão ao Senado. Letra C, os órgãos fracionários dos tribunais, a partir de então, ficam dispensados de encaminhar a questão ao pleno. E letra D, a eficácia da decisão, ela é erga omnes. Pessoal, essa questão aqui, ela é muito, mas muito boa, porque a gente vai complementar informações passadas anteriormente. Olha só, em primeiro lugar, a letra B está equivocada, quando ela diz que se o Supremo analisa, em controle difuso, a compatibilidade de uma lei anterior à Constituição em face dessa nova, caberia, eventualmente, enviar uma mensagem ao Senado para que o Senado suspendesse a eficácia daquela determinada lei que foi reputada compatível ou não, ou incompatível com a Constituição, para ser mais preciso. Por que isso não seria possível, pessoal? Porque se você bem prestou atenção, olha só, artigo 52 diz: compete ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Veja, a declaração de inconstitucionalidade aqui, ela é feita de leis e atos normativos que são publicados, que são produzidos após a égide da Constituição de 88. Porque se eu digo que foi uma lei, um ato normativo produzido após a Constituição de 88, eu estou dizendo exatamente que eles foram produzidos em desrespeito à Constituição Federal de 88. Então, aqui há a declaração de inconstitucionalidade. Atos normativos, pessoal, leis anteriores à Constituição de 88, não se trata de declaração de inconstitucionalidade. Isso está errado. Se trata aqui de juízo de compatibilidade, de recepção material ou não daquela norma em face da nova ordem jurídica. Então, o Senado lá, que pode suspender a eficácia de uma lei declarada inconstitucional, é declarada pelo Supremo, uma vez que a lei foi produzida após a Constituição de 88, e não anteriormente. Anteriormente não se trata de declaração de inconstitucionalidade. Se trataria aqui de juízo de recepção, se aquela lei anterior ela tem ou não compatibilidade material com a nova ordem jurídica inaugurada pela nova Constituição. Tá? Então é por isso que a letra B está errada. Então, letra C. Os órgãos fracionários dos tribunais, a partir de então, ficam dispensados de encaminhar a questão ao pleno. Isso é uma pegadinha. Por quê? Porque a gente viu
que, como regra, órgão fracionário ele não pode fazer aqui, pessoal, controle de constitucionalidade. Ele tem que pegar aquele incidente e remeter para o pleno ou remeter para o órgão especial, exceto se já houver um pronunciamento do STF sobre a matéria, definitivo, obviamente, se houver um pronunciamento do Tribunal Pleno ou se houver um pronunciamento do órgão especial. Mas por que só desde então que o órgão fracionário não deveria mais remeter ao Pleno? Por que essa questão está errada? Porque é a mesma lógica. Olha só, não sei se você consegue visualizar aí a leitura, deixa eu voltar para cá. Artigo 97 diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A explicação é rigorosamente a mesma, pessoal. A cláusula de reserva de plenário, ela se aplica a declarações de inconstitucionalidade, ou seja, de atos e leis que foram produzidos após a Constituição Federal de 88. Se o órgão fracionário recebe ali um incidente que se cuida, na verdade, de análise de compatibilidade da lei de um ato normativo anterior à Constituição com a nova ordem jurídica, com a nova Constituição, não há necessidade de respeito à cláusula de reserva de plenário de enviar para o Tribunal Pleno ou para o órgão fracionário aquele incidente. O próprio órgão fracionário pode fazer isso. Por quê? Porque não se trata aqui de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, se trata aqui de juízo de recepção material daquela lei pretérita. Tranquilo? Então, essa informação aí é muito importante para a gente perceber. E aí, a eficácia da decisão é erga omnes, a gente já viu que não, incidentalmente, a eficácia da decisão é inter partes, perfeito? Exceto quando o Senado suspende ou quando a súmula vinculante, a via de regra, incidentalmente, a eficácia é inter partes. Então, presta muita atenção, tá? O Senado só suspende a eficácia de uma lei declarada inconstitucional, e declarar inconstitucional pressupõe lei ou ato normativo produzido após a Constituição de 88. Porque se eu for analisar uma lei anterior, eu não posso exigir que essa lei anterior formalmente e materialmente seja compatível com a Constituição. Quando ela foi criada, a Constituição não existia. Por isso que aqui o juízo é de recepção, é apenas de compatibilidade material. Não à toa, tem decreto-lei aí hoje no Brasil ainda produzindo efeitos, Código Penal, Código de Processo Penal, por exemplo, tá? E aí a gente vai ter um momento para discutir isso também. Perfeito, pessoal? Então, qual é a nossa resposta? Exatamente a letra A. Após reiterar as decisões, no mesmo sentido, o STF poderá editar súmula vinculante. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. A gente dá continuidade no próximo vídeo, tratando aí ainda sobre controle de fluxo, tá bom? Então, espero você no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo aí, para que a gente continue estudando juntamente o controle difuso de constitucionalidade. Tá bom, pessoal? Então, até lá.